Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Raineri e nós vamos começar o nosso assunto do segundo bimestre, um assunto muito importante para a disciplina de física, que são as leis de Newton. E eu gostaria de começar essa videoaula com essa reflexão. Não adianta explicar quando o outro está decidido a não entender. Então nós estamos vivendo esse momento atípico, né, de pandemia, sem as nossas aulas presenciais, mas nós estamos dedicando ao máximo nessas aulas online. Então assista esses vídeos quantas vezes for preciso, mande a sua dúvida lá no WhatsApp e busque esse conhecimento, tá? Eu vou começar aqui com essa imagem. O nosso assunto do segundo bimestre são as leis de Newton, também conhecido como princípio da dinâmica. E aí, quem você acha que ganharia esse embate? O crocodilo ou o koala? Então nós vamos estudar, nas leis de Newton, um conceito chamado força, uma definição da física. Então perceba que aí nós temos dois tipos de força. A força que o crocodilo está fazendo para, né, engolir o koala, e o koala ele está fazendo uma força contrária, resistindo, né, a força que o crocodilo está fazendo. Então, quando duas forças atuam no mesmo em sentidos contrários e direção, essa força ela se torna nula, tá? Então, claro que isso aí é uma montagem, mas você? Quem você acharia que ganharia esse embate? Bom, pessoal, então eu trago aí a imagem de Newton, tá bom? Eu tenho uma curiosidade. Newton ele criou a lei da gravitação no momento de pandemia também, que foi na época da peste bubônica, tá? Lá em 1665, a Universidade de Cambridge, que ele fazia parte, foi fechada e ele teve que ir para casa. E aí, em casa, ele continuou seus estudos e foi quando ele, segundo a lenda, né, ele estava sentado lá numa macieira lá da sua fazenda, onde ele morava, e uma maçã caiu na cabeça dele e ele teve a indagação, né, o questionamento: por que a terra atrai a maçã? Né, porque ela cai no sentido de cima para baixo, não de baixo para cima. Então foi alguns questionamentos que Newton fez, tá? Então Newton ele tem uma importância muito grande para a física e para a matemática, tanto que nós temos a disciplina na faculdade de cálculo que foi criada por Newton. Então Newton ele criou o cálculo, tá? E também tem contribuições importantes para astronomia, para matemática, para física. Ele foi assim uma pessoa que ele teve uma relevância muito importante. Inclusive ele recebeu o título de Sir Isaac Newton, né, dado aí a pessoas nobres aí da Inglaterra, esse título de Sir. Então nós temos aí a primeira lei de Newton, tá? Então uma representatividade aí de como surgiu aí, segundo a lenda, né? Uma maçã caiu sobre a cabeça de Newton e ele começou esse questionamento: o porquê da Terra atrair corpos, tá? Então a primeira lei de Newton ela diz que todo corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme tende a continuar nesse estado de força resultante que age sobre ele, e se a força for nula. Nós já estudamos a lei de Newton, a primeira lei de Newton, como a lei da dinâmica, né? Então, novamente, tá? Para vocês aí fazer suas anotações. A primeira lei de Newton surgiu como uma simples maçã que, ao cair de uma árvore, caiu em cima da cabeça de Sir Isaac Newton. E ele interrogou-se sobre essa queda da maçã. Bom, pessoal, nós já estudamos inércia como uma força física que todo ser humano ele tem, né? Lembra quando você está correndo lá pelo corredor lá da escola, aí você se depara ali com a Lívia ou com a própria tia Luzia e o seu corpo dá aquele frio na espinha? Aí você tende a parar e o que acontece, né? O seu corpo ele ainda tenta continuar aquele movimento em que ele se encontrava. Então,
Resumidamente, uma partícula em repouso tende naturalmente a permanecer em repouso, e uma partícula em velocidade constante tende a manter essa velocidade constante. Enquanto não tiver interação entre os corpos, o corpo vai continuar o seu movimento, não é? E nós já estudamos que as palavras movimento e repouso, eles vão depender de um referencial. Então eu trago aí para vocês aí essa representatividade da primeira lei de Newton. Todo corpo em movimento, repare que eu tenho aí o cachorrinho, né, que ele está em movimento. Lembre-se do referencial, o galinho, ele também vai estar em movimento, né, se eu tiver como referencial alguém que está parado observando a cena. E o cachorro aí ele tem uma velocidade, tá? Ele tem uma direção e um sentido. E aí ele se depara com a ponte quebrada. Então, todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Repare que, ao frear, o galinho foi arremessado para frente. Então, nós temos que o galo, o corpo, ele pela inércia, ele tentou, né, ele tendeu a continuar o movimento em que ele se encontrava, a velocidade que ele se encontrava. E aí, quando o cachorrinho freia com a ponte quebrada, o que acontece? O nosso amigo galinho ele é arremessado para frente, tendendo a continuar aquele movimento. E aí só risadas aí do cachorrinho, né? Quem nunca passou por uma situação dessa? A gente percebe muito isso em acidentes de moto, quando um carro ou um outro veículo abstrai o movimento do motoqueiro e o motoqueiro ele tende a continuar, por isso que ele é arremessado para frente. Pessoal, não tem explicação melhor sobre a lei de Newton do que a gente pegar o busão lotado. Quem nunca andou de busão lotado aí? Então, o que acontece com as pessoas dentro de um ônibus quando ele freia bruscamente? Não é? As pessoas são arremessadas para frente, tendendo a continuar aquele movimento. E quando elas estão paradas, elas tendem a ficar em repouso, porque o corpo está se acostumando ali com aquele movimento novo, né? Aquele estado novo ali de repouso, e quando está em movimento ele tende a continuar o seu estado em movimento. Newton disse que um corpo permanece em repouso. Aí eu trago para vocês um grande exemplo de movimento e repouso, tá? Quem nunca viu aí as histórias do Garfield, né? E o John. Então, às vezes a gente pensa que esse gato aí ele é preguiçoso, mas não, ele é um grande estudioso da física. Olha o que o John diz para ele: você é um preguiçoso. E ele, sabiamente, não, estou conduzindo uma experiência científica. Então, quando nós estamos em aquele sono, deitado na nossa cama, um dia chuvoso, o nosso corpo, se a mãe não chamar, o pai não chamar, nós vamos continuar aquele estado que nós estamos, não é? Vamos ficar ali deitado, vamos ficar ali descansando, refletindo sobre a vida, né? Pensando naquele crush, na crush. Bom, pessoal, então, olha só. O John continua, preguiçoso. Estou testando a primeira lei da física. E o John, preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. E o que o Garfield responde sabiamente, usando o conceito da física? Não façam isso em casa, hein? Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Ou seja, se não houver nada que possa tirar deste estado, ou seja, alguma interação com outro corpo, o Garfield, né, ele vai ficar aí. Por isso que ele tem essa fama de preguiçoso, mas na verdade ele só faz um experimento físico. Bom, pessoal, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Então ali está novamente o Garfield, o John, e aí ele diz assim, para que serve essa manivela? Perceba que o John, ele, né, aí aparentemente ele está dirigindo, então ele está numa velocidade, pode estar também até numa aceleração, e aí há uma frenagem, né, o barulhinho da frenagem aí, tá? Então o que acontece?
não mexa no freio de mão, gato. Somente quando estamos acelerados realmente, sentimos algo que nos permite dizer que estamos em movimento. Bom, pessoal, o movimento, nós vamos ter o que é a questão da velocidade. A velocidade é você se deslocar em um espaço e desse espaço você vai criar um tempo de deslocamento. Então vamos dizer 100 metros. Você faz esses 100 metros em 1 minuto. E depois esses 100 metros você faz em 25 segundos. O que eu precisei aí? Eu precisei de uma força maior para poder... Aliás, perdão. Eu precisei de uma velocidade maior para poder concluir esse movimento em menos tempo. Pessoal, olha só. A inércia, que é a primeira lei de Newton, ela tem uma grande adaptação no sistema de segurança dos motoristas. Antigamente, o uso do airbag ele não era obrigatório. Então, o que acontecia? Muitos motoristas, pela falta do cinto de segurança, e aí vai uma dica, né? Nunca deixe de andar de cinto de segurança em um carro. Muitas pessoas, quando sofriam um acidente, o que acontecia? O corpo tendia a continuar esse movimento, então ele era arremessado para frente. Então, muitos motoristas, às vezes, eles tinham fraturas internas, porque eles tinham a sua caixa torácica pressionada, e às vezes eles aparentavam estar bem, só que por dentro eles estavam com uma hemorragia e depois eles podiam vir até um óbito. Então, hoje, o uso do airbag ele é de fundamental importância no sistema de trânsito. Por isso que é a obrigatoriedade. Hoje os carros já vêm com o sistema de airbag incluso. Antes era uma mordomia, assim, um diferencial, né? A pessoa pagava a mais para poder ter esse item de segurança. Hoje não, ele já é um item obrigatório. Então, perceba que a simulação, como o airbag ele é importante, tá? Ele é acionado quando há uma batida, né? Precisa de uma velocidade para ele ser acionado. E aí ele protege o motorista contra o esmagamento assim, de órgãos internos, principalmente o rosto, né? A caixa torácica. Então, o airbag hoje ele é comprovadamente um dos recursos que salva vidas durante um acidente de trânsito, tá? Então, perceba aí que o outro item obrigatório é o cinto de segurança. Sem o cinto, a pessoa ela pode ter até o uso do airbag, mas o que vai adiantar? Porque ela vai tender ali a ser arremessada para frente, pode ser arremessada até para fora. Outro detalhe também é aquelas pessoas que inclinam demais o banco e gostam de andar deitada no carro. Então, ali o airbag ele tem um posicionamento que o banco ele tem que ficar em uma certa, né, um certo grau de inclinação, né, ali de 90 graus, entre 80 e 110 graus para poder proteger bem, entre 100 graus, né? Então aí uma simulação, o que acontece quando não se usa o cinto de segurança? Perceba que a pessoa ela é arremessada para frente e isso acontece muito em acidentes de trânsito com moto. A pessoa às vezes vai, como se diz assim, ela vai intertida no celular, não segura, né, não se apoia na moto nem no motociclista e aí geralmente o passageiro da moto ele sofre mais escoriações, né? O ideal é você estar seguro ao motociclista e acompanhando o movimento dele. Tem muita gente quando o motociclista ele inclina a moto, ela tende a ir para o outro lado. Mas não, a física explica que a pessoa tem que também seguir o movimento, né, a inclinação que o motociclista fazer. Então, fica a dica, tá? A gente está nesse período de pandemia vendo ainda muitos acidentes de trânsito e às vezes esses acidentes são por imprudência e as lesões às vezes são justamente porque a pessoa não está usando cinto ou está excedendo o limite de velocidade. Isso é uma chargezinha muito conhecida nos livros de física.
coisa de louco, né? Olha aí. Aí vem um questionamento. E a zebra, hein? A zebra, ela é branca de listas pretas ou preta de listas brancas? Então aí quando ela freia, as listras vão saem aí um pouquinho aí do seu corpo, né? E aí dá a entender que a zebra é branca com listas pretas. Tá, gente? Mas isso é um questionamento físico, claro que isso aí é algo é, é algo animado, né, que não aconteceria na vida real, mas explicando bem aí a primeira lei de Newton, tá? Então, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento e um corpo em repouso tende a permanecer em repouso se nenhuma força interagir com eles, né? Nenhuma grandeza ali, um outro corpo também interagir com ele. Isso aí é um experimento bem legal, tá? A mesa de ar. Quem já viu isso, né? Eu já vi também até como mágica em alguns programas de auditório. É aquele é, mágico que vai, né? Aquele artista que ele põe vários objetos, principalmente de vidro, ou cristais, né? Taças, copos. E aí ele tem uma mesa, nessa mesa tem um pano e é colocado ali os objetos, né, de vidro e tudo mais, e ele tira rapidamente. E o que acontece? O objeto não cai. Então isso aí é porque às vezes um corpo, como ele está em repouso, ele tende a continuar aquele movimento justamente porque a velocidade da toalha ela foi despercebida, ela passou despercebida pelo corpo. É que nem quando a gente lava as mãos, o que acontece? Quando não tem papel toalha, não tem um lenço, qual é o a nossa primeira ação ao lavar as mãos? É balançar bem as mãos. Então, quando você balança as mãos, as gotículas delas vão estar de um movimento para o outro, né? Então, mais ou menos aqui assim. E quando essa gotícula ela vai para um sentido e ela muda bruscamente o sentido e a direção, ela acaba se desprendendo da nossa mão. É por isso que a nossa mão ela fica logo, né, ela se livra daquelas gotículas de água quando nós não temos um papel toalha. Então lavou a mão, né, principalmente nesse período de pandemia aí, que a orientação é lavar a mão aí por 20 segundos, fazer uma oração aí do Pai Nosso. E aí depois, se não tiver papel toalha, sacode bem a mão que as gotículas vão se desprender dela. E aí eu trago, né, uma tirinha também da física. Esse animal aí que ele sofreu um preconceito danado aí, né? O próprio nome dele, bicho preguiça. E aí ele deixa uma mensagenzinha para vocês. E aí, bro, preguiça também é lei. Porque, de acordo com a primeira lei de Newton, todo corpo em estado de repouso tende a permanecer em repouso. Tá, gente? Então, às vezes não é preguiça, não. Às vezes é a primeira lei de Newton. Novamente aí também é um exemplo aí da mesa de igual, né, similar ali à mesa de ar, tá? Esse experimento você pode fazer em casa mesmo, tá? Pegue aí um recipiente, aí nós temos uma pequena lâmina, né? Ou você pode pegar um papel também, pode pegar com uma moeda, coloca a moeda sobre o papel e puxa rapidamente que ele não tende a se mover, né? No caso ele vai descer aí porque ele vai ficar sem superfície e aí ele tende a cair para dentro do recipiente que você tiver. Bom, pessoal, isso aí é bem importante, um referencial, tá? E aí nós vamos ter já um pouquinho entrando na terceira lei de Newton, tá? Que é a força de ação e a força de reação, tá? Ação e reação, terceira lei de Newton. Mas por que eu coloquei agora aí? Porque quando a gente estuda as leis de Newton, nós estamos sujeitos a outros fenômenos também, como a questão do atrito, que eu já expliquei em sala de aula, não é? Lembre lá, você vai fazer uma corrida na orla
e uma corrida quando lá tá a praia ali em frente da cidade. Onde você cansa mais rápido? Você vai cansar mais rápido na areia, não é na areia da praia. Por quê? Porque ali o atrito ele é maior. Então o seu corpo ele se torna até mais pesado, as pisadas que você vai dar, ela se torna até mais pesada. Então a Terra ela tem essa força que mantém, né? Lembrando que a Terra o giro dela de rotação, nós estamos a aproximadamente 1.100 quilômetros por hora. Mas por que nós nos sentimos? Justamente pela lei da gravitação universal, a gravidade, né? Então, tudo que nós arremessamos para cima vai cair. Não é por quê? Porque eu vou jogar um objeto, ele vai alcançar uma velocidade, uma altura, mas aí depois a gravidade vai fazer com que esse objeto ele, ele desça, né? Com essa força de atração, tá? Às vezes não percebemos que estamos em movimento. Lembra quando eu falo que nós temos um referencial maior que é o Sol e que nós, a partir desse referencial, nós podemos provar que nós estamos em movimento? É isso aí, gente. Ah, se você, como eu já falei lá, você vai lá no poste da frente da sua casa e faz a observação 5 da manhã, aliás, vamos colocar 7 da manhã ali, o sol bem já nascendo, já nasceu, tá bem já começando a esquentar. 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e 5 da tarde. A gente percebe ali que a sombra do poste ela vai estar em lugares diferentes. Então nós não percebemos isso justamente por causa, né? Por que a gente não percebe essa velocidade que a Terra gira? Justamente pela gravidade que faz com que nossos corpos possam é, se manter no ambiente que nós estamos, tá? Na velocidade que nós estamos. Então, olha o que o Garfield faz aí, ó. Muito esperto ele. Não, meu Deus, você se movimentar um pouco hoje. E olha, nesse período de pandemia aí, né, uma das orientações aí é fazer uma caminhadinha aí no próprio quintal da casa, mas é bem menos chamativo, né, assim. Mas o que acontece? Ele tá lá deitado, essa barriguinha aqui, né, bem sarada, e ele manda, né, aí uma mensagem para nós. Obviamente o John não está levando em conta a rotação da Terra. Olha como ele é esperto, né? Então, porque quando o movimento é uniforme, não podemos senti-lo ou distingui-lo no estado de repouso, tá, gente? Então, o que acontece? O, o movimento uniforme é quando alguém dá um tiro pro alto, né? Por que nós temos hoje os casos de bala perdida? Essa bala ela vai numa velocidade, ela chega a uma certa altura e depois ela volta. Para vocês terem uma ideia, uma nave espacial, uma estação espacial, uma vez ela foi destruída, por quê? Porque um pedaço de uma outra nave se soltou, tá? Um pedaço de plástico. E ele viajou aí a uma velocidade aí de... lá no espaço ele obteve uma velocidade de 1.400 quilômetros por hora. E ela atingiu uma outra estação espacial e causou uma ruptura muito grande essa outra estação espacial. Então, gente, nosso movimento uniforme, como nós já estudamos, nós vamos ter aí uma direção, não é? Uma velocidade, e esse movimento aí ele só vai parar se ele, né, atingir ou entrar em contato com outro corpo. É por isso o caso dos nossos asteroides, cometas, né, eles estão aí no espaço. Então, enquanto eles não tiverem um objeto que eles possam se chocar, eles vão continuar esse movimento. Então, como nós estamos a partir da gravidade da Terra, lembrando, 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? E o que acontece? O nosso corpo,
ele vai ter essa sensação de que, olha só, se a gente ficar em repouso a, e não tiver nenhum referencial, nós vamos ter o que? O nosso corpo sempre em repouso. A partir do momento que eu coloco como referencial ali o Sol, né, coloco ali como referencial o movimento de rotação e translação, eu posso dizer que eu estou em movimento. Então foi isso que o Garfield fez. Ele está deitado ao ponto no observador John, no caso, e como o John está comparando como referencial ele e o Garfield, aí ele está dizendo que o Garfield está em repouso. Mas o Garfield, como ele está pegando a Terra, né, a superfície que ele está, o planeta Terra, e comparando em relação à rotação, que é a Terra faz esse movimento em torno de si, e também talvez a translação, que é em movimento em relação ao Sol, ele pode sim dizer que ele está em movimento. Então ele tá de alguma forma se exercitando aí, se movimentando. Muito esperto, não é? Então olha só, pessoal, o que eu falei aí anteriormente, né? A Terra ela tá aí nessa velocidade aí de aproximadamente 1.100 quilômetros por hora. Né? Às vezes você tá aí num carro a 100 quilômetros por hora, você já diz assim, poxa e tal, uma adrenalina, né? A adrenalina já começa ali a se expandir mais no seu corpo aí, e você acha que está numa super velocidade, mas, né, pela gravidade a gente não sente aí a Terra girando a esses incríveis 1.100 km por hora. E aí, gente, para finalizar hoje a nossa aula, tá? Lembrando que eu vou dividir essa parte das 3 leis de Newton em duas, tá bom? A primeira parte é somente a primeira lei de Newton, porque é um assunto que teoricamente nós já vimos, é um assunto mais fácil. E a segunda parte eu ainda posto essa semana para vocês, tá? Que vem aí a segunda e a terceira lei de Newton. Então, tá? Você que talvez esteja assistindo esse vídeo logo de manhã cedo, ou à tarde, já está dando aquele sono, à noite, né? Às vezes quer assistir, mas né, jogou o dia todo, né? Mas vai assistir esse vídeo e aí começa a dar aquele sono, aquela preguiça. Então, não se preocupe, não é preguiça não, tá? É tudo culpa da inércia, tá, gente? Então, na próxima aula nós vamos estudar aí a segunda lei de Newton e também a terceira, tá bom? Então, não perca a nossa próxima aula. Valeu!